Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos as soluções. Este é o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, onde aço e bom preço. Nós especializados em soluções em aço e ferro, comercializando mais de 2.000 itens para construção civil e metalurgia. Atuação com atacado e varejo. Contate 4.009-0800, Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço. E também do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Com atuação na Europa, na África e agora nos Estados Unidos da América. E atenção, próxima turma de comunicação, oratória e persuasão em Maceió, Paraíso das Águas, vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, às 7 da noite. Você quer vencer o medo de falar em público? Seja comunicando com autoconfiança e também com autoridade, chegou a hora. Contate agora 829-9949-9091. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, hoje o programa Condomínio em Foco traz um tema maravilhoso: relações interpessoais e conflitos na gestão condominial. E para isso eu trouxe ela, que é expert no assunto, além de, claro, síndica profissional, ela é mentora, palestrante, docente, coach, administradora de condomínios e síndica profissional, como já disse. Pós-graduada em gestão condominial e docência do ensino superior, ela dedica sua carreira a transformar pessoas e lideranças por meio da comunicação assertiva, a inteligência emocional e o desenvolvimento humano. Ela é a minha querida amiga Maria José Ferreira. Maria Ferreira, boa tarde, Maria Ferreira, tudo bom? Tudo bem, Carlos, boa tarde. Mais uma vez, honrada com o seu convite. Satisfação sempre ter aqui, com essa comunicação maravilhosa, para trocarmos ideias. A pergunta inicial é: quem é Maria Ferreira, dito pela própria Maria Ferreira? Maria Ferreira é uma mulher que gosta de ajudar pessoas, de transformar pessoas a se tornarem pessoas melhores. Durante toda a minha trajetória na minha vida, trabalhei muito com o público e a gente sente de perto como que ele gosta de ser tratado. Meu trabalho realmente é ajudar pessoas a se comunicarem de forma assertiva, de forma respeitosa, usando a clareza e a empatia, acima de tudo. Perfeito. Pois bem, daqui a pouco vamos conversar mais com Maria Ferreira. Antes, o nosso tradicional quadro Notícia Condominial. E hoje a notícia é: a gestão condominial do Nordeste enfrenta um cenário de forte pressão financeira e busca por modernização. O valor médio da taxa na região Nordeste está em R$ 494. Bem-vindo, Jadson, tudo bom? O que tem exigido dos síndicos atenção redobrada, controle rígido de inadimplência e planejamento para se adaptar aos impactos da reforma tributária. As principais atualizações e movimentações do setor incluem: 1. Inovações financeiras. Com o aumento de custos, a tendência regional é a transição para métodos de pagamento automáticos e a redução de uso de boletos impressos, priorizando o pagamento via Pix e carteiras digitais para melhorar o fluxo de caixa. Claro, tudo evidentemente muito bem alinhado, registrado, como tem que ser. Outro ponto importante são as novas leis trabalhistas. A conformidade imediata com as novas regulamentações de trabalho e segurança para funcionários de condomínio tem sido o foco principal. A exigência de transparência e ambiente adequado para os colaboradores exige adaptação constante. E temos também aqui preparação para eventos do setor. Olha, o calendário do segundo semestre é aquecido com grandes encontros. Destaque para o 5º Congresso de Gestão Condominial do Secov Pernambuco, em Recife, agendado para o dia 2 de outubro de 2026. Então, algumas notícias, algumas questões da área condominial para você aqui no programa Condomínio em Foco, na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Pois bem, eu já anunciei, a nossa convidada de hoje é Maria Ferreira, ela que é mentora, palestrante, docente, coach, administradora de condomínios e síndica profissional. E o tema de hoje é relações interpessoais e conflitos na gestão condominial. Maria Ferreira, qual é a missão que move o seu trabalho na condição de síndica e de forma geral? Olha, a minha missão é fazer com que os conflitos sejam administrados da melhor forma.
né? Sempre trabalhando a escuta ativa com os moradores, como falei sempre, da forma respeitosa, da clareza nas informações, da ética profissional, Sim. e sempre atendendo os dois lados em questão. Afinal de contas, cada um tem a sua importância, né, dentro das circunstâncias. E a gestão de condomínio precisa respeitar, né, essa troca, né, entre morador e gestão. Fundamental esse respeito, né, Maria Ferreira? Isso. Nós vivemos na era da comunicação. Nunca se comunicou tanto quanto atualmente. É aquele chamado hipertexto, ou seja, essa comunicação pode vir de várias formas. A tecnologia favoreceu muito isso. Mas mesmo vivendo na era da comunicação, nota-se que muitas pessoas acham difícil se comunicar de forma eficaz, né? Por que isso acontece, Maria Ferreira? Olha, Carlos, a gente tem visto constantemente na internet, através das redes sociais, os problemas que ocorrem através da falta de uma boa comunicação. Porque se comunicar não é apenas saber falar, é você falar e você saber ouvir e também você saber compreender. A comunicação ela é uma arte, né? E o respeito, a empatia é o que incorpora todo esse contexto entre falar e ouvir. Perfeito. E como é importante essa dualidade, né? Você falou aqui em eficácia, eu falo muito bem como você normalmente faz, né? Nós queremos lembrar ao nosso ouvinte que nós temos um método CONCE, que significa C de comunicação, O de oral, N de natural, C de consciente e E de eficaz. Portanto, para você ter uma comunicação eficaz, é interessante você ter a consciência dessa comunicação. Você tenha autoconsciência, consciência de si, como é que você se comunica, através da sua linguagem corporal, expressão corporal de forma geral, através da roupa que você veste, do semblante, né, Maria Ferreira? Exatamente. Da forma de andar, da forma de sentar, tudo você comunica. Quando você tem consciência disso, ajuda você a se comunicar com o outro. E claro, além da autoconsciência, a consciência do outro. Então, quem é o outro? Perceber o outro, não só olhar para o outro, mas ver o outro. Não só ouvir o outro, mas escutar o outro, que vai além do ouvir. Como assim, Carlos Conce? Ouvir tem a ver com o aparelho auditivo. E escutar, uma escutativa, tem a ver com o aparelho auditivo e o aparelho também psíquico, porque você vai traduzir o que foi dito. E evidentemente que o resultado de uma comunicação consciente é a eficácia dessa comunicação. E Maria Ferreira é uma grande comunicadora, falando, ouvindo e cantando também, viu? Ela é espetacular, tem uma voz linda, maravilhosa, quando canta. Vamos na próxima, eu quero um violão aqui, viu? Na próxima eu quero fazendo assim um poema sobre condomínio, sobre questões condominiais, sei que você é boa nisso. Musicar isso aí e trazer pra gente. Aí vai ficar, olha o desafio. É o desafio, realmente. Eu amo desafios, né, Carlos? Pronto, vamos pensar nisso então. O desafio já tá colocado aqui no ar para a próxima oportunidade. Ai, não é? meu Deus do céu. Maria Ferreira, síndica profissional, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar resolver um conflito? Eu acho que é a precipitação, né? É você colocar emoção na frente da situação. Perfeito. Né? Eu acho que eu trabalho muito aquele momento que é a pausa consciente, né? Sim. Você ficar ali em silêncio, você ouvir realmente com qualidade a situação, todo o contexto que o morador está passando para você, e somente a partir daí você dá uma resposta. Para que de repente você não dê uma resposta de forma irresponsável. Tá? Então, assim, eu acho que é você realmente ouvir com qualidade, você respeitar cada palavra que o morador está dizendo. Porque quem me fala sobre um problema, ele tem uma dor, então ele quer uma solução. Verdade. Então é importante que se escute com qualidade para realmente chegar ao resultado e que de preferência seja bom para todo mundo, né? Perfeito. E nessa resposta maravilhosa, eu quero apenas acrescentar para contribuir, né? Realmente perceber, né, o outro, você falou em pausa consciente, que é espetacular também, e até para você que está nos ouvindo, pedir para o outro repetir o que está dizendo, né, de uma forma gentil, evidentemente, não, porque aí, ele dizendo de outra forma, às vezes ele até reelabora melhor aquilo que disse. Sim. E se tiver tensão, e você ajudar nesse processo a partir dessa boa pausa consciente, como Maria Ferreira bem falou, havendo tensão, mas quando você pede para ele repetir com a voz calma, com atenção, com respeito, o outro ao repetir, possivelmente vai repetir melhor, né? Porque a ansiedade vai ser dominada. E quem de nós aqui atira a primeira pedra que não já foi pego pela ansiedade?
É verdade, Não é? Carlos. Então, E pensar assim, nisso. eu acho fundamental, e é o que eu costumo usar, já é da minha pessoa mesmo, da minha essência, é de fato dar a atenção a cada palavra que é dita, porque existe a situação em que você está ouvindo e que às vezes você já está julgando e como é que eu posso dizer, o seu visual, ele demonstra Sim, que você semblante, né? ou está dando importância ou não àquilo que está sendo dito. Perfeito. E quando alguém está falando com você, é preciso que você realmente passe essa transparência, passe esse semblante, como você falou, de que realmente você se importa com o que ele está dizendo. Perfeito. E que você escute a cada detalhe, cada palavra, porque Sim. isso vai fazer a diferença. E repito sempre, é ouvir sem julgamento. Perfeito. Né? E além de ouvir bem, ouvir com atenção, né, dessa escutativa sem julgamento, realmente genuína, né? Aí eu vou dar mais uma dica, me permite, já que a sua fala é tão boa nesse sentido, Maria Ferreira. Mostra ao outro que você está realmente ouvindo com atenção. Além de ouvir com atenção, tem que mostrar que está ouvindo, inclina um pouco a cabeça, bota a mão um pouco perto do ouvido e faz aí um sinal positivo no sentido de estou lhe ouvindo, porque às vezes o outro está tão envolvido no que diz e se tiver muita ansiedade, muita emoção, ele não percebe exatamente isso. Então você, além de ouvir genuinamente, de uma escutativa genuína, é importante que você demonstre ao outro que você está tendo essa escutativa, né, Maria Ferreira? E geralmente, na maioria das vezes, nas experiências que eu já vivi, Carlos, o morador só quer ser escutado. Perfeito. Ele quer que você ouça o problema dele. Às vezes o problema nem é de gestão. Perfeito. Tá? Mas aí, de repente, ele fala 40 minutos e ali você atentamente ouvindo. No final da história, geralmente, nas vivências que eu já tive, ele mesmo já tem a resposta para o problema dele. Perfeito. Porque, na verdade, ele só queria que alguém lhe escutasse, de fato. Exato. É escutativa, é fundamental, Isso. é motivacional, é curativa, né? Com certeza. Terapêutica, inclusive. Fantástica. Eu tive, dos 102 prefeitos aqui de Alagoas atuais, 36 fizeram o curso conosco. Então eu tive com uma prefeita esses dias e ela me falou, fazendo uma mentoria lá com a gente, um curso personalizado comigo, ela disse: professor, eu segui aquela sua orientação, ontem eu atendi, pela manhã, atendi 37 pessoas. Foram atendimentos breves, mas eu ouvi 37 pessoas, ouvi com atenção, demonstrei que estava ouvindo, foram 37 nãos e todas saíram felizes, me agradecendo. Então, assim, ouvir, né? O escutar de forma ativa, fundamental. Exatamente o que você falou aí. Muitas vezes as pessoas querem ser escutadas. Exatamente. Né? E às vezes, quando há mais tempo, evidentemente, elas até trazem as soluções, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E aí, quando você falou no não, já puxou para o gancho, né, a respeito do não. Perfeito. Né? Como você dizer o não? Como dizer o não? Tem até uma frasezinha clichê, como dizer o não que não dói. Difícil. Mas o não que não dói é quando você não começa com um não. Perfeito. Você começa mostrando à pessoa que você se importa com o problema dela. Você começa valorizando a dúvida dela, a pergunta e o problema dela. E aí você especifica, seja com regras, com normas, com regimento, com convenção, algo documental que mostra a ele que não é sobre ele, é sobre realmente um sistema. Mas que ele não pode se sentir invisível, tá? Não pode se sentir desrespeitado e desvalorizado. Então é um não que não dói. Primeiro você explica por quê. E aí você pode falar depois. Talvez em outra oportunidade possamos fazer o que você nos pede. Perfeito. Espetacular, né? Isso me lembra um caso foi citado aqui certa vez, da senhora que estava reclamando porque o vizinho chegava às 11 da noite e o cachorrinho latia para receber o vizinho. Né? E o síndico, então, respondeu no momento seguinte: ah, entendi. Então, normalmente, à noite, o seu vizinho chega, ele trabalha até mais tarde, chega às 11 da noite, e o cachorrinho vai e late, e esse latido, sempre que ele chega, lhe incomoda, não é isso? Ela falou: sim, é isso, perfeito. E claro, você já conversou com o vizinho e, por enquanto, não teve, foi uma conversa breve, por enquanto isso não mudou, né? Assim, sim, é isso mesmo. Perfeito. Bom, eu vou conversar com o vizinho também, mas assim, se você ler as regras do condomínio, você vai ver que não sendo um latido constante, sendo um latido pontual, durante alguns segundos, é muito tempo que o cachorro fica latindo. Não, só quando ele chega, aí acho que
meio minuto e tal. Pois é, e provavelmente são barulhos, né, num condomínio que eles são, digamos assim, entre aspas, palatáveis. Então, a gente vai nesse mesmo assim, a gente vai conversar com o vizinho, ver o que é que pode ser feito, etc. Mas é importante lembrar que provavelmente não poderá ser feito muita coisa nesse sentido, ou não poderá ser feito nada, porque são chamados barulhos de que tem uma razoabilidade. Mas nós vamos conversar com o vizinho nesse sentido, para juntos buscarmos a melhor solução possível, tá certo? Aí, muito obrigado, amigo síndico, eu estou muito feliz. Ou seja, ele disse não na linha que você orientou aí. Exatamente, né? Porque quando você constrói o resultado, a solução junto, fica melhor para todo mundo, né? Não é só você não é um ditador, né? Você constrói junto com o morador. Eu sempre pergunto assim, olha, eu entendo e compreendo o seu problema, sim, mas você teria alguma solução para que possamos resolver esse problema? E aí o morador diz, tenho sim. Podemos sim resolver, podemos resolver dessa forma. E aí, geralmente, ele mesmo traz a resposta do próprio problema. Ele mesmo traz a solução. Eu acho isso incrível. Perfeito, espetacular. Estamos conversando com Maria Ferreira, ela que é síndica profissional, ela que é coach, ela que é palestrante, ela que é mentora, docente e uma grande gestora condominial. Um assunto de hoje que estamos trabalhando é relações interpessoais e conflitos na gestão condominial, como resolvê-los. Daqui a pouquinho tem mais Condomínio em Foco. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. Atacado e varejo com mais de 2.000 itens para construção civil e metalurgia. Aço Bom Preço, você contata através do telefone 4009-0800, Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, e do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Próxima turma de comunicação, oratória e persuasão, na próxima semana. Na próxima segunda-feira, nós estamos iniciando mais um curso. Você quer vencer o medo de falar em público e comunicar com autoconfiança e autoridade? Então contate agora, 829-9949-9091. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais Condomínio em Foco na CBN Maceió. Você fica agora com o repórter CBN. Voltamos com o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje com Maria Ferreira, ela que é síndica profissional, palestrante, mentora e coach. E o assunto maravilhoso que é relações interpessoais, conflitos na gestão condominial. O que é que a gestão condominial pode fazer nesse sentido para trabalhar com mais harmonia dentro do condomínio? Nesse sentido, temos muita inteligência emocional, né, Maria Ferreira? Como é que a inteligência emocional pode transformar relacionamentos e carreiras, aproveitando a deixa? É muito importante que o síndico ou líder, ele tenha esse autoconhecimento. Sim. Né, e usar a inteligência emocional. Porque aí você não se deixa levar pelas emoções. E quando você se conhece, né, você consegue ter essa percepção da pessoa que você é, de como você pode conduzir cada situação, fica muito mais fácil. E é importante, quando você não tem esse tipo de habilidade, você realmente se especializar em inteligência emocional. Né? Como é o seu eu, quem é você, como você se posiciona, quais suas atitudes em relação a algumas circunstâncias, porque aí você fala com mais eficácia, tá? Como é que eu posso dizer? Você fala com mais firmeza, você se torna uma liderança mais respeitada, né? E aí você constrói um bom relacionamento com toda a sua equipe. Né? Você se torna, na verdade, um exemplo de liderança, né? Perfeito. Eu quero lembrar você que está assistindo a Rádio CBN, programa Condomínio em Foco, em cima dessa fala da Maria Ferreira, que inteligência é uma palavra que vem de inter mais erigere, eleger entre uma possibilidade e outra. Então, se você tem um domínio emocional, respira, se concentra, procura realmente oxigenar o cérebro através da boa respiração diafragmática, você vai ter melhores condições de escolher entre a possibilidade A e B, qual a melhor. Por exemplo, você tem uma preocupação, mas a preocupação você tem um tempo para resolver. Se você escolhe, em vez de ficar simplesmente na dor, você escolhe trabalhar bem a respiração, escolhe dominar a emoção, você vai ter mais condições de pensar em soluções, em buscar soluções e consultar pessoas em busca de soluções. Isso pode ser um bom caminho para você, a partir daí, evidentemente, trabalhando inteligentemente a emoção, conseguir aquilo que você quer.
Então fica essa dica para complementar o que Maria Ferreira fala a respeito de inteligência emocional, que é tão importante para todo mundo, né, Maria Ferreira? Com certeza. Acho Sem que todo dúvida. mundo deveria ter essa habilidade, né? Ter esse autoconhecimento de si mesmo. Perfeito. Comunicação assertiva é um dom ou uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver? É importante esclarecer isso, né? Porque alguns ficam aí nessa dúvida. Com certeza é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Agora, é claro que existem pessoas que já nasceram com esse dom, com essa facilidade de se comunicar. Perfeito. A habilidade, ela é construída através de realmente de estudo, né? É importante que você estude, adquira ferramentas, exercícios práticos, vivência, e você vai ali aplicando no dia a dia, e você vai conseguindo entender que quando você está preparado para determinadas situações, os resultados são bem melhores, são bem mais positivos e resolutivos. Perfeito. E aí, gente, fica a dica para mais leitura, né, Maria Ferreira? Sobre o Com assunto. certeza. Quanto mais leitura, melhor sobre o assunto, cursos, palestras sobre o assunto. E aí, claro que isso é importante porque você acaba experienciando mais, entendendo mais. Se você está dentro do processo, você acaba tendo mais expertise, alcançando mais expertise. E comunicação assertiva serve para qualquer situação de vida, né? Com certeza, com certeza. Qualquer esfera, né? A comunicação assertiva, ela te ajuda a resolver relacionamentos familiares, na educação, condominiais principalmente, familiares, né? No âmbito profissional, enfim. A comunicação assertiva, ela está em toda e qualquer esfera da nossa vida. Perfeito. Maria Ferreira, um momento que vem à sua cabeça que você, dentro do domínio, sentiu que precisava trabalhar muito essa assertividade, ajudar as pessoas a entenderem o processo, ou seja, que haja comunicação assertiva para você conseguir dominar aquela situação e ajudar as pessoas. Um case, né, que vem à sua cabeça no momento. Olha, Carlos, quando eu me tornei síndica, para ajudar o condomínio, era uma síndica orgânica. Perfeito. Eu simplesmente queria dar a minha contribuição no condomínio. Sim. E eu achava que estava preparada para isso. Né? Então, qual foi minha surpresa? Que eu realmente não estava. E isso é sempre difícil. De início, né, eu fui aprendendo no processo, né? Então realmente não foi fácil. Mas eu percebi que eu precisava realmente trabalhar mais a comunicação. Porque não dá para você fazer gestão sem uma boa comunicação. Entendi. Fica difícil. Eu acredito que a maioria dos problemas que acontecem dentro de um condomínio, de alguma forma está ali a forma que você se comunica. A forma que o morador traz o problema para você, a forma que você interpreta, a forma que você conduz e a forma que você constrói o resultado. Sim. Então, assim, comunicar-se de forma assertiva, de forma coerente, né? Usando sempre da clareza, o respeito, a empatia é fundamental. E quando eu comecei nesse legado aí de gestão condominial, eu realmente precisei me preparar um pouco mais, precisei estudar, para que eu realmente entregasse o melhor ao nosso morador. Perfeito. E quando você entrega um formato de trabalho ao morador, ele começa a se identificar com você. E ele também começa a mudar a partir da forma que você conduz os problemas do condomínio, da forma que você constrói as soluções, na maioria das vezes, juntamente com ele. Legal. Aí você falou já um pouco de cada um, mas com uma pergunta anterior, era sobre inteligência emocional. E essa pergunta sobre comunicação assertiva, fala um pouquinho para que os nossos ouvintes captem um pouco mais sobre a relação entre comunicação assertiva e inteligência emocional. Olha, a comunicação assertiva, que está alinhada à comunicação não violenta, é um termo que não se fala muito, né? Mas a comunicação não violenta, ela trabalha juntamente com a inteligência emocional. Perfeito. É um triplex, né? É tudo junto. E aí a gente trabalha a questão da observação, a questão do sentimento, tá? A questão do pedido e a questão da resolução. Né, que é quando você realmente entrega esse pedido. Então, são esses 4 pilares que a gente trabalha dentro da comunicação não violenta, dentro da comunicação assertiva. E com inteligência emocional. E com inteligência emocional. Então, os 3 estão conectados. E aí, o resultado é sempre surpreendente. Dá algum exemplo clássico aí, onde você usa os 4 tópicos aí. Olha, eu uso diariamente, né, no meu trabalho. Quando o morador vem com um problema, né, a gente já observa, né, atentamente, com aquela escuta ativa, a expressão leve,
de que ele perceba realmente que você está escutando com qualidade, entendendo cada palavra que ele está falando. E aí, quando você observa, você já está tendo um sentimento de resolver. Sentimento. Segundo ponto, sentimento. Sentimento, segundo ponto. Que não é um julgamento. Sim. É um sentimento. Segundo ponto do pilar. Perfeito. O terceiro ponto é a necessidade. O cliente, quando ele conversa com você, o morador, Claro. especificamente falando, ele tem uma necessidade. Sim. Né? Aí ele vai falar para você qual é o problema, qual é a necessidade, e aí depois ele vem no quarto pilar, que é o pedido. Perfeito, né? Ele pede, evidentemente, depois a gente vai, a partir desse pedido, vai possibilitar a solução indiscutivelmente. Exatamente. Perfeito. Então, de forma... Diga. Então, quando você trabalha esses 4 pilares, você consegue conduzir da melhor forma esse diálogo e consegue construir, junto com o morador, esse resultado que, geralmente eu falo, que precisa ser bom para ambas as partes. Sim, perfeito. Não só para um lado, né? Exatamente. E, gente, a Maria Ferreira acabou de dar um exemplo clássico, né? Trazendo para a questão condominial, então eu dei uma aula a respeito do assunto, sem dúvida nenhuma. Pensar nisso, comunicação assertiva, comunicação não violenta, inteligência emocional, elas se juntam. Quem quiser saber mais sobre comunicação não violenta, qual é o seu Instagram, Maria Ferreira? Instagram Maria Ferreira Oficial, 2 L's no final. Lá nós temos um e-book que foi feito recentemente, que ali você tem todas as ferramentas de forma muito prática, objetiva, de como você aprender a se comunicar de forma assertiva, como você mudar a sua comunicação e ter bons resultados em relação a isso. Temos lá o nosso e-book, temos também o nosso site, que fala também a respeito de outras ferramentas que a gente entrega também, e estamos elaborando o nosso método ACE, né? Ótimo. É o método que a gente vai trabalhar principalmente nessa área condominial, né, de como o síndico se posicionar em situações de conflito, né, como ele resolver, como ele construir um resultado satisfatório que seja bom para todo mundo, né, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça, de forma clara, objetiva, respeitosa e de forma empática. Perfeito. Então, gente, @Maria Ferreira Oficial, com 2 L's no final. Isso. Ok? E lá no Instagram, Maria Ferreira, você vai ter essa possibilidade de, inclusive, adquirir um e-book sobre comunicação assertiva e, claro, que pode ser aplicada dentro do mundo condominial e para a vida de forma geral. Com certeza. A partir do grande psicólogo Rosberg, que é o grande iniciador, né, iniciador da comunicação não violenta. Não violenta. Isso. Que, inclusive, se baseou muito em Paulo Freire, brasileiro, para criar a sua metodologia de comunicação não violenta de CNV, ok? Ainda tem isso também. Então, quer saber mais? Vai lá no @Maria Ferreira Oficial, com 2 L's, lá no Instagram, para ter o seu e-book de comunicação não violenta. Pense nisso, que pode fazer a diferença na sua vida. Bom, você atua com liderança e gestão condominial, tá? E a gente sabe que a comunicação influencia resultados e a convivência nesses ambientes. Tá? Então, fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, sobre a questão da liderança e gestão condominial e a questão da comunicação influenciando resultados e a convivência nesses ambientes. Eu sei que a gente meio que passou um pouco por isso, mas eu gostaria que você reforçasse, né, trouxesse algo novo nesse sentido. Olha, a gente sabe que cada morador, ele tem uma forma de se posicionar, ele tem uma perspectiva em relação a algumas situações, e isso é o pensamento de cada um. E é sobre ele, não é sobre nós. Então, é importante que a gente sempre respeite os posicionamentos, as colocações, lógico, você precisa sempre se impor dentro do que o regimento nos mostra, dentro das normas condominial, mas a gente precisa também respeitar o posicionamento dos moradores também, né? Não ser rude, não ser grosseiro, não agir com impulso, né? Eu falo sempre pensar antes, não tem resposta agora. Às vezes o morador fala comigo no WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp, sabe? É aquele comentário que você fala assim, eu digo o que em relação a isso? Porque tem coisas que são tão óbvias, mas é aí que está o X da questão. De repente, aquela pessoa não veja, que não consiga enxergar a resposta que para você é óbvia. Isso. Mas para ele não. Né? E aí vem o respeito pelo morador. Sim, né? Perfeito. Mas aí você respira, você analisa, vê qual a melhor forma de responder,
né? Às vezes responde no outro dia. Ou responde no outro dia. Às vezes no outro dia o morador apaga aquele negócio que mandou. Sabe, tem cada situações assim muito hilárias, sabe, Carlos Conce, em relação ao morador. E que a gente aprende com isso, né? E às vezes ele fala, né, eu respondo de forma muito educada, de forma muito gentil, depois eles vêm pessoalmente e falam assim, olha, desculpa ter falado aquilo para você, eu não estava bem naquele momento. Eu digo, não, eu entendi, não se preocupe, tá tudo certo. Legal. E com isso vai se mostrando o que é comunicação assertiva e inteligência emocional na prática, né? Na prática, com certeza. E você que está com o Instagram da Maria Ferreira sobre comunicação assertiva e quer sobre assunto também sobre comunicação e liderança, você pode acessar o Instagram do Carlos Conce, Carlos Conce, C-O-N-C-E, _. Lá você pode adquirir o livro Como Falar Bem, Aprenda o Método Conce, Comunicação Oral Natural, Consciente e Eficaz. Nós lançamos em Nova York, agora em março, durante a palestra presencial que ministramos lá em Nova York. E está à sua disposição para adquirir aqui em Maceió e no Brasil inteiro, claro, pela Amazon, pelo Clube do Livro, mas também no Instituto Carlos Conce, aqui no The Square Park Office, aqui na Jatiuca, onde funciona a sede do Instituto Carlos Conce. @CarlosConce_, para você aprender mais sobre comunicação, especialmente comunicação e liderança, que foi o assunto dessa pergunta aqui, né? Por isso a gente aproveita para fazer também o nosso comercial, é claro. Com certeza. Se você tivesse que ensinar apenas uma técnica para melhorar a comunicação, qual seria, Maria Ferreira? Eu acho que eu até falei sobre isso bem antes, Sim. né? Que é você respirar um pouco antes de falar, né? Eu acho que eu falei sobre eu não sei se foi a calma, né? Manter a calma de fato, né? Respirar um pouquinho, né? Às vezes a pergunta é ofensiva, né? O comentário é ofensivo, e aí você dá aquela pausa, aquela respirada para você analisar melhor. E de repente não comprar uma briga desnecessária. E você analisar, realmente eu preciso responder essa pergunta? Sim. Realmente o que eu vou falar é verdadeiro? Sim. É necessário? Então você faz essa autoanálise. Enquanto a pessoa fala, você vai analisando. E aí você percebe que, de repente, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Perfeito. Porque às vezes o silêncio ele é gritante também. Perfeito. Isso me lembrou Aristóteles, né? Aristóteles foi então com Sócrates, na realidade, foi consultado pelo seu discípulo e disse: Sócrates, eu tenho algo muito importante para lhe contar sobre o nosso vizinho, ou seja, uma fofoca, né? Aristóteles parou, aquela pausa consciente, como você falou, disse: o que você vai contar para mim? Você tem certeza que é verdade? Bom, não exatamente, né? Ah, muito bem. O que você vai contar para mim? Ele é útil de alguma forma? Não, Sócrates, eu acho que não. Ah, vai agregar alguma coisa? Não, então não quero saber. Então, exatamente. tem que pensar, né, de forma socrática, muitas vezes. Exatamente. Porque tem certas coisas que com a maturidade a gente vê que não precisa nem ouvir. Nem ouvir. Né? Tem que se preocupar com coisas mais nobres. Né? E às vezes o silêncio é a melhor resposta. O silêncio pode ser a melhor resposta, né? Com certeza. Perfeito. Qual foi a maior transformação que você já presenciou na vida de um cliente em condomínio por meio da comunicação? Olha, tem um supervisor do condomínio que, quando ele começou a trabalhar, era bem interessante. Ele absorvia todo o problema do morador. E aí, quando ele vinha conversar comigo, eu sentia que ele ficava exaltado, né? Estressado. E aí ele começava a me reclamar. Eu disse: olha, você tem que entender o seguinte, você é operacional. Geralmente, as perguntas que os moradores fazem são administrativas, e você fica estressado, é isso? Porque eu não posso responder, porque eu quero defender, porque eu quero fazer. Bem, entenda, você precisa responder o que é de sua competência. Se você é operacional, você fala simplesmente para o morador: senhora, o meu trabalho é operacional. Porém, como essa pergunta é administrativa, vou encaminhar a sua pergunta à gestão para que possamos lhe dar um retorno em breve. Então, termina que quando você sai do papel que o morador está implantando ali em você, como se você fosse administrativa, você mostra para ele que você se importa com o problema dela, embora você seja apenas operacional, mas aí você pode conduzir o problema para o setor administrativo
e ali ela encontrou a resposta. Então, você não ignorou o problema do morador. Você apenas informou que o problema não era com ele, mas que ele iria direcionar para que ela tivesse essa solução. E aí, ele começou a trabalhar dessa forma, começou a trazer para si o que era realmente da sua competência e encaminhar o que era administrativo. Foi quando ele falou para mim assim, Dona Maria, eu estou mais leve agora. Eu não me estresso tanto como antigamente, porque agora eu consigo conduzir o problema para quem é de fato. Espetacular. E aí melhorou bastante a vida dele, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. Maria Ferreira, síndica profissional, coach, mentora, palestrante, muito obrigado pela sua participação especial. Agora se vira uns 30, então 30 segundos para suas considerações finais. Olha, eu quero deixar um presente aqui para os telespectadores. As 10 primeiras pessoas que forem lá no Instagram do Carlos Conce, da CBN, ou Maria Ferreira Oficial. Com 2 L's no final. 2 L's no final. Fizer um comentário a respeito do nosso podcast, vão receber de forma gratuita um e-book sobre comunicação não violenta no âmbito profissional. Então, você não pode perder essa oportunidade. Agradecer ao amigo Carlos Conce mais uma vez pelo privilégio de estar aqui ao seu lado, o nosso mestre na comunicação e oratória, que tem formado tantas pessoas aqui no estado de Alagoas, e eu fui uma delas, tá, gente? Diga-se de passagem. Minha parte, né? Minha querida amiga de longas datas que a gente se conheceu criança, entendeu, gente? É nesse sentido. Maria Ferreira, muito obrigado. Estamos encerrando, então, o programa Condomínio em Foco, aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, uma loja especializada em soluções em aço e ferro, comercializando mais de 2.000 itens para construção civil e metalurgia, inclusive com atacado e varejo. Contate 4.009-0800, Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Próxima turma de comunicação, oratória e persuasão em Maceió, na próxima segunda-feira. Você pode contactar 99949-9091, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. E, para hoje, a nossa reflexão no programa em Provérbios 14:1. Em homenagem a Maria Ferreira, a mulher sábia edifica a sua casa, com certeza também edifica o seu condomínio. Literalmente. Tem mais reflexões no Instagram, Carlos Conce _. Obrigado pela sua audiência. Com produção de Rodrigo Pitambeira, do Jadson, Vanessa Farias e Yasmin Pinheiro, apoio técnico Igor Silva, apresentação deste jornalista Carlos Conce. Ele encerra agora o programa Condomínio em Foco. Fique agora com o repórter CBN.